Boa noite a todos. Obrigado pela presença da imprensa convocada aqui. Nós, então, passamos agora a palavra ao governador, aqui na mesa, representantes dos poderes, também o secretário Elton e o secretário de Infraestrutura, Thiago Vieira. Governador, por favor. Muito obrigado, secretário Ricardo. Boa noite a todos vocês da imprensa que nos acompanham hoje aqui. Agradecer também a presença dos poderes e órgãos aqui representados, doutor Comim, do Ministério Público, chefe do Ministério Público, nosso presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo, o nosso presidente Adircélio, do Tribunal de Contas do Estado, a deputada Paulinha, da Assembleia Legislativa, também os secretários Elton, da Saúde, Vieira, da Infraestrutura. Temos outros secretários aqui na plateia também e os que vêm em seguida estão vindo para esse ambiente aqui. O objetivo é atualizar os senhores de novas medidas que estão sendo adotadas para segurança dos catarinenses, para preservar a saúde e a vida de todos que vivem aqui no nosso estado. Medidas estas que são tomadas hoje, mais restritivas do que as que foram tomadas ontem, porque nós nos reunimos diariamente, pela manhã e no final da tarde, diariamente, para atualizarmos os dados da evolução dos quadros do coronavírus em Santa Catarina, do número de pessoas eventualmente acometidas com a doença, sintomáticas ou não. E hoje, no dia de hoje, considerando o crescimento exponencial após a detecção da transmissão comunitária, nós teremos que restringir uma série de atividades no estado de Santa Catarina, dentre elas, eu vou citar para vocês aqui, mas antes eu quero abrir a palavra ao nosso desembargador Ricardo Rösler, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque ele tem um compromisso ainda no tribunal e gostaria de, então, apenas dirigir uma palavra a todos vocês. Presidente, por favor, fique à vontade. Boa tarde, senhor governador, boa tarde, autoridades presentes, senhores da imprensa. O Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário, aqui por mim representado, está compreendendo esse momento de excepcionalidade, momento inusitado, momento bastante difícil, com medidas duras, porém necessárias. Nós estamos aqui acompanhando, observando e oferecendo o apoio a todos os catarinenses. Não sei se eu vou aproveitar esse momento, já que eu abri a palavra do doutor Ricardo, se o doutor Comim, depois a doutora Dircélio quiserem se pronunciar, fique à vontade. Né? Boa noite a todos. O Ministério Público de Santa Catarina, do mesmo modo, compreende que tempos difíceis exigem, por vezes, a tomada de decisões difíceis, reconhece a autoridade máxima sanitária no estado de Santa Catarina e, portanto, vai unir todos os seus esforços para que todas essas medidas possam ser cumpridas, porque são absolutamente necessárias para que nós possamos evitar, neste momento, a proliferação do vírus no nosso estado. Então, o Ministério Público está atento a todos esses movimentos e os promotores de justiça vão, sem dúvida alguma, assegurar, cumprir a sua missão constitucional para que todas as orientações e medidas sanitárias aprovadas aqui, muitas delas com implicações em vários setores, sejam observadas para que alcancemos o objetivo de assegurar a saúde dos catarinenses e o bem comum. Obrigado, doutor Comim. Doutora Dircélio. Cumprimentar a todos e, de maneira especial, o governador, pelas decisões tomadas na tarde de hoje. São medidas duras, drásticas, mas que não podem ser retardadas. Quero dizer que a sociedade catarinense e o governo do estado podem contar com o Tribunal de Contas no que precisarem. Daremos todo o apoio e somos compreensíveis e sensíveis à gravidade da situação. Então, meus cumprimentos, governador. Obrigado, presidente. Deputada Paulinha, se quiser também, representando juntamente com o chefe de gabinete, o Heron, e representa também o deputado Júlio Garcia, utilizar a palavra, já que a senhora está aqui à mesa. Muito brevemente, também eu quero... Boa noite a todos e todas. E, em nome do Parlamento Catarinense e do presidente Júlio Garcia, eu derrogo aqui
apoio irrestrito ao governador pelas medidas tomadas e me reitero que essas são medidas de Estado muito sábias, adotadas num tempo que talvez seja decisivo de verdade para salvar a vida dos catarinenses. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, governador, agradeço o apoio e a sensibilidade dos poderes e da sociedade civil, do setor produtivo, da FECAM, dos poderes aqui representados, que compreendem essa decisão que vem sendo tomada com muita sabedoria por Vossa Excelência. Obrigada. Obrigado, deputado. Bom, senhores e senhoras, acompanhando o desenvolvimento do contágio do coronavírus no resto do mundo, nas outras regiões, a gente pode perceber que, de forma muito rápida, depois do contágio comunitário, os casos se multiplicam rapidamente. Então, temos curvas, temos animações hoje nas redes sociais, enfim, órgãos oficiais, inclusive de países estrangeiros, mostrando como foi, como se deu o contágio em cada região. E a partir da detecção no sul do estado de casos de contágio comunitário, o governo do estado, então, por meio de um decreto, toma algumas decisões, medidas restritivas, que eu vou elencá-las aqui, e depois a gente fica à disposição para os esclarecimentos. Então, o Estado de Santa Catarina passa a decretar situação de emergência em todo o território estadual, para fins de prevenção e combate à epidemia Covid-19. Para enfrentamento dessas emergências, ficam suspensas as seguintes atividades por um período de 7 dias sob regime de quarentena: circulação de veículos de transporte urbano, intermunicipal e interestadual de passageiros. As atividades e serviços privados não essenciais, a exemplos de academias, shopping centers, restaurantes e comércio em geral. Atividades e serviços públicos não essenciais no âmbito municipal, estadual e federal. A entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro mediante regulamentação por portaria específica, e o setor será, obviamente, instruído a compor com esse cancelamento de reservas, enfim, por isso uma portaria específica orientando o setor hoteleiro. Um parágrafo único do decreto que nós estamos assinando hoje também considera essencial os serviços de saúde, funerários, farmácias, drogarias, mercados e supermercados, postos de combustíveis e distribuidoras de gás e água. Significa dizer que não haverá fechamento desses serviços: saúde, serviços funerários, serviços de farmácias ou drogarias, mercados e supermercados, postos de combustíveis e distribuidoras de gás e água. Ficam suspensos também em todo o território catarinense, por 30 dias, eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Até ontem, nós havíamos suspendido eventos acima de 200 pessoas ao ar livre e eventos em ambientes fechados acima de 100 pessoas. Estava permitido esse movimento. Hoje, nós estamos, então, determinando que nem pequenas aglomerações, como festas em ambientes fechados de até 100 pessoas, sejam realizadas. Aqui entram, naturalmente, festas de aniversários, envolve toda e qualquer reunião de público, em qualquer número de pessoas, ficam proibidos. Além das determinações anteriores, nas regiões em que já tenha sido identificado o contágio comunitário, que eu citei agora, que a região sul já se enquadra nessa condição, as indústrias deverão operar com capacidade mínima necessária. Esse é um conceito que vai ser construído, obviamente, com o setor da indústria de Santa Catarina, para que a gente possa chegar a um número que não inviabilize a indústria catarinense, mas, ao mesmo tempo, mitigue o risco dos seus funcionários, empregados, de serem contagiados ou até mesmo expor outras pessoas a contágio. Basicamente, são essas as medidas para o dia de hoje. Todos os dias a gente está revendo as medidas. São medidas tomadas, boa parte dela por 7 dias, outras por 30 dias, como é o caso da reunião de público, e fica aberta para as perguntas dos senhores no que diz respeito a essa tomada de decisão. Alô?
Bom, governador, sobre o número de casos, né? O senhor, inclusive, comentou aí sobre a região sul. A gente recebe a informação de que no sul do estado já tem outros casos, como na cidade de Tubarão, confirmados aí na esfera municipal, mas que, no entanto, não aparecem pelos números trazidos pelo Ministério da Saúde e também aqui pelo governo do estado. Então, a gente estava comentando isso hoje à tarde, a gente queria entender um pouquinho como que funciona isso. Se uma prefeitura, uma secretaria de saúde municipal detecta um caso, confirma um caso, ele necessita de uma contraprova aqui no LACEN, ou ele avisa direto o Ministério da Saúde, e quanto tempo isso pode levar? Nós alinhamos até ontem que as notícias seriam encaminhadas aos meios de comunicação, aquelas validadas pelo Ministério da Justiça. Portanto, quando se identifica um novo caso, vai se ter um atraso de notificação ao Ministério da Saúde. Então, hoje nós temos 15 casos, é isso, Elton? Eu pedi para o secretário Elton complementar essa fala, por favor. Bom, só para a gente entender como é que é esse processo, obviamente que dentro de cada região e dentro de cada município nós temos casos que podem ser confirmados. Mas trabalhando dentro da lógica para que nós possamos ter um dado, que é o dado oficial do Ministério da Saúde, nós adotamos como métrica a ser utilizada nas divulgações dos números, aquele que é publicado pelo boletim oficial diário do Ministério da Saúde. A questão de quais são os números que são incluídos, ou os casos que são incluídos, aqueles que não são incluídos pelo Ministério, obviamente que nós entendemos que o Ministério tem um delay com relação a essa publicação, mas sempre lembrando que nós, enquanto saúde, trabalhamos dentro de uma lógica de ordenamento em que, apesar de oficialmente nós tenhamos alguns números que estão diferentes daquilo que o Ministério está publicando, nós já adotamos as medidas necessárias, independentemente da questão de números oficiais publicados. A única coisa que nós nos restringimos a seguir o relatório oferecido pelo Ministério da Saúde é no sentido de nós não temos justamente essa situação, onde o hospital muitas vezes vai notificar um número, o município vai notificar outro, o estado outro e, quiçá, o governo federal outro. E aí fica uma busca de informações de quem é que está correto, quem é que está incorreto, e justamente nesta métrica nós temos um dado oficial que é publicado diariamente e onde nós possamos todos ter o mesmo entendimento daquilo que está reconhecido e confirmado pelo Ministério da Saúde. Boa noite, Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Deixa eu sair que está dando microfonia aqui. Quem vai fazer a fiscalização, por exemplo, das medidas anunciadas ontem para os bares, também anunciado ali os ônibus, né? Vai ter multa prevista para quem infringir essas medidas? Nós temos algumas parcerias com os municípios. Os órgãos aqui representados hoje são parceiros do governo do estado, o próprio Ministério Público também, para ter capilaridade essa informação, chegar em todos os municípios, recomendar o acatamento das normas expedidas no decreto do governo do estado a cada município, e que, inclusive, o município faça valer, através do seu poder de polícia, o que está previsto no decreto. Então, será uma união de forças, o cidadão, inclusive, tem condição de denunciar também, naquilo que, em conhecendo da norma, observa que o particular, enfim, não está acatando a determinação, e todas as ações, seja de polícia, polícia militar, polícia civil, os órgãos de fiscalização do estado, os municípios, com o seu poder de polícia, também poderão compor esse grupo, né, de fiscalização para que essas medidas sejam levadas a cabo. Pergunta para o secretário Elton. A partir das experiências que a gente já percebe em outros países, é possível dizer se essa transmissão comunitária ela aconteceu mais cedo do que era esperado aqui em Santa Catarina ou dentro de um tempo normal em relação ao que acontece em outros locais? E existe também uma previsão de quando pode ocorrer o pico do novo coronavírus aqui no estado? Bom, obviamente que essa pergunta é bem interessante no sentido de que nós, enquanto vigilância de saúde, nós temos que ter uma fiscalização e um acompanhamento muito claro de, num primeiro momento de contágio, identificar qual é a origem da contaminação, seja ela o agente específico, ou seja, a pessoa que apresentou os sintomas e que foi positivado, ou uma pessoa que teve um contato muito próximo com este índice, e nós conseguimos identificar de onde é a origem do contágio. Quando nós temos a questão da transmissão comunitária, este parâmetro ele se perde, ou seja, nós não conseguimos mais dentro de um território identificar qual é a origem do contágio.
E é justamente neste momento que os estudos apontam, se nós não tivermos uma intervenção, e uma intervenção realmente restritiva com relação ao contato social, nós temos aí justamente este pico, que é o que vem sendo apresentado por alguns países que já apresentaram esta epidemia, estão em desenvolvimento ainda, e é justamente isso que nós estamos buscando evitar, que nós não tenhamos, a partir do momento do início da transmissão comunitária, este pico de casos que vai fazer com que nós tenhamos toda uma sobrecarga de um sistema, e a ideia é justamente fazer com que as pessoas, em ficando em suas residências e em evitando o contato social, nós tenhamos aí uma diminuição desta velocidade de contágio e, obviamente, possamos fazer uma frente mais adequada a esses casos que certamente vão ser positivados dentro do Estado. Até quero observar, antes da sua pergunta, esse movimento que nós estamos fazendo hoje aqui, nós pretendemos não repetir mais. Essa reunião presencial que nós temos, as coletivas de imprensa podem ser concedidas pela web, enfim, à distância. Nós pretendemos não aglomerar mais pessoas, porque nós podemos aqui estar sendo também transmitindo, né, eventualmente aqueles assintomáticos, transmitindo o coronavírus para demais pessoas. Portanto, essa percepção do alto risco que a reunião de público promove é o que nós queremos trazer com essa medida de 7 dias aqui em Santa Catarina, para exatamente evitar que a gente tenha esse pico de contágio, inviabilizando o sistema de saúde catarinense e até tendo como resultado, certamente, alguns óbitos pela falta de condição de atendimento. Então, a gente quer que a população esteja segura, a medida é uma medida restritiva, é uma medida difícil, o governo do Estado não toma essa medida de forma com satisfação ou alegre, na verdade, mas é uma medida necessária, uma medida restritiva inicial necessária para que a gente tenha o resultado diferentemente do que a gente assistiu nos demais países, com picos de contágio elevado, população idosa indo a óbito, sistema público de saúde e o privado também sendo comprometidos, com a população que já está em tratamento e que a gente sabe que o nosso sistema de saúde no dia a dia já não tem a folga necessária que deveria ter, em termos de número de leitos, de acessibilidade das pessoas. Então, para que não se torne caótica a situação do nosso Estado, a gente adota essas medidas preventivas e a gente acredita que esse é o momento ideal, na medida em que identificamos o contágio comunitário. Secretário Muricy da Dijori, queria que o senhor, se possível, comentasse sobre os dados atualizados. O governador falou agora em quinta. E uma segunda pergunta para o governador é se essa ajuda dos poderes vai ser somente com a força institucional ou se vai ter alguma questão de recurso extraordinário, tanto dos poderes como da própria Fazenda do Estado. Bom, com relação aos dados, então, nós temos aquela métrica que foi justamente utilizada, onde nós temos um relatório do Ministério da Saúde que ele foi divulgado hoje, onde nós não tivemos alteração dos dados de casos confirmados dentro do território catarinense. Temos alguns casos que possivelmente vão aparecer no relatório do Ministério da Saúde na próxima publicação, mas volto a afirmar, a nossa lógica, a nossa métrica hoje de trabalho, ela não é baseada em cima de casos de confirmação. Não é isso que está provocando a ação do governo do Estado com relação a ações de restrição de convívio social. O que nós temos hoje são alguns casos em que nós não conseguimos mais identificar qual é a fonte, qual é a origem. Isso caracteriza a transmissão comunitária. E é isso que nos propõe a oportunidade de intervirmos neste momento dentro da população catarinense para que nós não tenhamos o efeito danoso que já aconteceu em outras nações e que foi exponencial, porque este momento que nós estamos agora, ele foi retardado, e isso fez com que os sistemas, e nós estamos falando de países desenvolvidos, e não é uma questão de ser Brasil ou não, todos os sistemas até então que foram submetidos a este pico de atendimento, eles colapsaram. E é isso que nós estamos buscando evitar no Estado catarinense, e é isso que nós conclamamos à população para que entenda. E neste momento que nós estamos promulgando algumas ações, as pessoas precisam entender que o melhor local neste momento para ficar é em residência, é sem circular nas ruas, é sem estar se expondo ao convívio com outras pessoas, porque isso pode transmitir o vírus e vai fazer com que nós tenhamos dentro do Estado catarinense picos que nos prejudicam muito no que diz respeito à resposta às pessoas quando dá necessidade. A questão de casos confirmados ou não é algo que é muito relativo dentro desse momento que nós vivemos. Só para complementar, eu só queria fazer uma intervenção, porque ele fez uma pergunta também para mim. Há uma
uma métrica que se calcula aí a projeção de casos. Se não houver intervenção restritiva, nós podemos ter em poucos dias 2.000 casos no território catarinense. Então, 2.000 casos, com cerca de 10% disso demandando 150 leitos, né? Se for 1.500 casos, por exemplo, 10%, ou 200 casos, um pouquinho mais, em 7 dias, 10 dias, nós poderíamos chegar a um valor um número de pessoas infectadas. 10% disso demandando terapia intensiva, com respiração artificial, enfim, atendimento especializado, que inviabilizaria o sistema público de saúde. Ainda respondendo a sua pergunta, eu até vou passar momentaneamente a palavra ao Dr. Comim, porque na construção de ajuda mútua dos poderes, o Dr. Comim já nos sinalizou, inclusive, uma possibilidade de ajuda financeira para esse caso em específico, não é isso, Dr. Comim? Bem, os poderes, eles existem para cumprir a sua missão constitucional e, por esse motivo, a Constituição assegura essa autonomia administrativa e financeira. No momento de crise, a importância da atuação institucional dos poderes e órgãos constitucionais, ele aumenta. Portanto, é evidente que nós precisamos de recursos do orçamento para funcionarmos e sobrevivermos e podermos prestar a nossa missão. Mas, num cenário de crise, é preciso medidas excepcionais. E nós já antecipamos ao senhor governador a intenção do Ministério Público de buscar viabilizar recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados, que é um fundo que existe graças à ação do Ministério Público, que todas as multas das ações e termos de ajustamento de conduta, acordos que são celebrados pelo Ministério Público revertem para esse fundo, o Conselho Gestor faz a gestão desse fundo. O nosso compromisso é buscar viabilizar cerca de 6 a 8 milhões de reais para conseguirmos aí contribuir na aquisição de insumos e equipamentos, sobretudo respiradores, que são importantes no tratamento dessa patologia. Obrigado, Dr. Comim. Secretário Elton, Clarissa, do Diário Catarinense. Hoje chegou a informação de que no hospital Governador Celso Ramos faltaria máscaras, por exemplo, para os profissionais. Como que está a estrutura dos hospitais para receber essas pessoas que chegam casos suspeitos, até as que já foram confirmadas aqui no Estado? E em relação à verba que viria do Ministério da Saúde para os hospitais, a gente já sabe quanto que vem para cada hospital aqui de Santa Catarina? Bom, primeiro com relação ao abastecimento dos hospitais, semana passada nós já fizemos a requisição para todos os nossos fornecedores. Ontem nós começamos a receber no nosso centro de distribuição todas as atas de registro de preço que nós tínhamos na Secretaria do Estado, elas foram solicitadas, autorização de fornecimento integral das nossas atas, e nós estamos com o abastecimento do nosso centro de distribuição mantido para todas as unidades. Com relação a questão das medidas... Solta a segunda pergunta, por favor. Que eu perdi... Desculpa. O dinheiro que viria, a verba que viria do Ministério. Com relação ao governo federal, nós tivemos ontem uma portaria publicada, e essa portaria ela trabalhou em cima de distribuição per capita de recursos, R$ 2,00 por habitante. O Estado de Santa Catarina recebeu uma monta de aproximadamente 14 milhões de reais, e isso ainda vai ser deliberado em CIB, a destinação deste recurso, mas o que está preconizado é que são recursos de média e alta complexidade, ou seja, nós necessariamente precisamos aplicá-los ou na rede hospitalar ou na rede de unidades de pronto atendimento do Estado. 14 milhões. Bom, a minha pergunta é em relação ali às novas medidas anunciadas no decreto, para que a gente possa anunciar para a população com total precisão. Por isso eu gostaria de confirmar e pedir a correção, se for o caso. São 7 dias em regime de quarentena para o transporte público, municipal, intermunicipal, confirma? Isso. A partir de amanhã, os ônibus deixam de circular? Vai circular em algum regime especial? O decreto é publicado amanhã, então nós temos um período de adaptação aí, que a partir de amanhã as empresas vão ser notificadas. Ok, então... Nós podemos dizer que a partir de amanhã, podendo ter ainda alguma circulação do dia de amanhã. E aí também, a partir de amanhã, essas atividades consideradas não essenciais, também as entradas de novos hóspedes
no setor hoteleiro, e aí o funcionamento fica, então, com aqueles serviços essenciais citados pelo governador. Perfeito. A minha outra pergunta é, em relação a essa transmissão comunitária, Braço do Norte seria o epicentro dessa transmissão comunitária? Dá para confirmar isso? Na verdade, o que nós temos hoje, a região sul, ela é hoje onde nós temos a transmissão comunitária. Daí a dizer que Braço do Norte é o epicentro, nós estamos ainda com o pessoal de vigilância em campo, porque nós precisamos fazer todo este mapeamento daqueles pacientes que positivaram e, obviamente, o que nós estamos buscando, né, é a questão das pessoas que estavam ou que entraram em contato com esses casos, para que a gente possa fazer toda esta cadeia de processos e pessoas envolvidas nessa transmissão. Secretário, quais são os números atuais aí de confirmados, suspeitos aqui no estado, que vocês podem passar agora, então, oficialmente? Volto a dizer, oficialmente trabalhando, nós trabalhamos com os dados do Ministério da Saúde, que até então divulgou seu relatório de oficiais. Os números que nós temos dentro do estado são números a maior, mas que, obviamente, eles são números que estão ainda em confirmação. Por quê? Porque, neste exato momento, nós temos profissionais que estão no LACEN fazendo confirmação de exames. E esse número pode variar. Por isso, a gente segue a métrica de, sempre que nós trabalhamos com divulgação de dados, eu estou seguindo a questão do Ministério da Saúde. Então, dentro do estado, é muito possível que seja maior do que os 7 confirmados anunciados pelo Ministério da Saúde. Nós temos um número maior, mas o governo federal não confirmou ainda a nível de relatório. E aguardado esse exame, passada essa informação para o Ministério da Saúde, sim, validar. O sistema de vigilância, ele automaticamente registra a nível federal, e esse nível federal ele inclui dentro do seu relatório. Certo, obrigada. A limitação é transporte coletivo, intermunicipal e municipal, enfim. Por enquanto não atingiu portos e aeroportos a medida. Apenas circulação de veículos de transporte urbano, intermunicipal e interestadual de passageiros. Governador, a gente tem recebido até de muitas famílias, enfim, dúvidas de onde procurar a rede pública ou privada para fazer os testes, que orientação a gente dá para quem tem sintomas já mais fortes e que precisam da rede pública estadual ou privada para fazer um teste que vai apontar positivo ou não? Eu vou pedir depois para o secretário Alto complementar, mas antes eu gostaria de dizer, até porque foi feita uma Mayara, né, que fez uma pergunta, se o epicentro, né, se o foco do contágio seria a região sul, Braço do Norte. Veja bem, hoje nós estamos lidando com um inimigo invisível. É provável e é possível que alguns de nós aqui já tenhamos positivado, né, não fizemos os exames e não vamos apresentar sintomas, vamos ficar assintomáticos, vamos nos livrar do vírus e talvez já esteja no litoral, talvez Florianópolis tenha mais casos do que o que apareceu lá no sul do estado, só ainda por ter tido provavelmente um público jovem, não vulnerável, não apresentou sinais e sintomas, não procurou o médico, mas não significa dizer que nós não tenhamos casos de contaminação, de transmissão comunitária, até mesmo aqui na região litorânea e no oeste de Santa Catarina. Esse dado nós ainda não temos. A gente tem apenas um radar quando temos sintomas e sinais da doença ou que as pessoas procuram a unidade passando mal. E aí são feitos os exames. Então, me parece que a gente não tem um número exato ainda do tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Por isso, a medida do governo, como o problema ainda é invisível, indetectável, por isso a medida restritiva, agora como forma preventiva e responsável com a nossa comunidade. Em relação aos exames, eu gostaria que o Elton complementasse a informação. Bom, senhoras e senhores, a rotina de busca o serviço de saúde ela se mantém a mesma, mesmo com essas novas tratativas que são alinhadas nesse decreto. O que nós indicamos é que as pessoas que têm algum sinal e sintoma respiratório, sintoma gripal, que não apresente dificuldade respiratória, que não apresente um sintoma que seja mais característico de gravidade, obviamente que se mantenha em sua residência, que trate esses sintomas através de sintomáticos. Normalmente nós utilizamos antitérmicos, antigripais, enfim.
As pessoas que têm quadro mais exacerbado, o que se indica dentro do quadro de saúde é que ela procure inicialmente uma unidade básica de saúde do seu município. Nesta unidade básica de saúde, ele vai receber todas as orientações que elas são necessárias para que, em não sendo casos graves, eles possam se dirigir à sua residência numa reclusão domiciliar ou num isolamento domiciliar, e lá eles passam a receber ou a adotar alguns procedimentos que são indicados. Aqueles casos em que é diagnosticado que requer um atendimento mais aprimorado, seja ele através de uma unidade de pronto atendimento ou de uma unidade hospitalar, serão direcionados para esses sistemas, onde nós faremos a avaliação desse paciente, se é um caso de internamento, se é um caso de leito de UTI, enfim. Mas o importante destacar neste momento é que a grande maioria das pessoas será tratada em residência. Não é porque nós estamos agora no momento em que, constatada a transmissão comunitária, nós vamos sair desse rito, que é o rito de normalidade dentro dos países do mundo. O que nós não queremos agora é justamente que aquela parcela da população que é a mais sensível, e está acontecendo isso em todas as partes do mundo, que é a população idosa, ela tem um acometimento de contágio exacerbado, muito intenso. Isso vai fazer com que um grande número destas pessoas com esta característica busque o sistema de saúde. Isso vai, obviamente, saturar o sistema de uma forma muito rápida. Então, nós estamos trabalhando agora, alguns dias nós viemos relatando que os idosos precisam ter cuidados, que nós temos que ter cuidado com relação a trânsito e convívio social, que nós temos que buscar não nos expor a convívio em aglomerações. Agora, as ações elas são um pouco mais restritivas. Nós passamos a ter estabelecimentos fechados, nós passamos a ter academias fechadas, nós passamos a ter o convívio social, que é rotineiro, interrompido por um período de 7 dias, que é para que nós tenhamos a quebra desta cadeia de transmissão e nos possibilite, obviamente, termos uma curva menos acentuada de casos, e isso faz com que o sistema ele possa se ajustar, se moldar para fazer frente a esta patologia que, obviamente, como o governador muito colocou, neste momento de uma transmissão em que ela é silenciosa, ela pode estar em qualquer região do estado de Santa Catarina, mesmo naquelas regiões onde nós não temos sequer casos que foram ainda notificados. E eu gostaria de complementar ainda, estávamos aqui festejando mais uma notícia boa, que daqui a pouco a deputada Paulinha vai passar para a gente, mas a questão de detecção de ser positivo ou não para coronavírus, ela vai passando, claro que para fins de estatística, enfim, ela é importante, mas no caso de resposta do sistema de saúde pública, vai chegar um momento em que nós vamos tratar como se positivo fosse, porque nós não temos tempo, dependendo da faixa etária do paciente, a intervenção tem que ser feita, tem que internar, enfim. Então, o que nós queremos agora, nesse movimento que nós estamos fazendo, é diminuir o número de transmissão do coronavírus. E quando a gente tiver um grau de contágio elevado no estado de Santa Catarina, que é natural que isso aconteça, porque o vírus está já no nosso estado, e a gente se preocupe mais em cuidar do paciente do que estar aguardando resultados de positivo ou negativo, que demoram alguns dias normalmente, com contraprova ainda, ou seja, não temos tempo para isso. Então, o importante é nós termos um sistema que atenda prontamente esse tipo de doença, que é uma doença que deve ser tratada como as doenças respiratórias, de modo geral, e que o paciente agravado vai precisar de respiração artificial, mas que isso não é o ideal, é que ele fosse recluso, né, em casa, tratando normalmente como qualquer outra doença, e se houver o agravamento do caso, então, aí que vem os cuidados especiais. Vou passar a palavra para a deputada Paulinha. Nós estamos falando aqui em apoio dos poderes, o Ministério Público já fez um grande gesto aqui, colocando à disposição do governo de Santa Catarina para, especialmente até para a composição, né, doutor Comim, de leitos de UTI, com equipamentos de respiração artificial e monitoramento de pacientes, e a deputada Paulinha tem uma informação importante que nos vem da Assembleia Legislativa agora, através do presidente Júlio Garcia. Obrigada, senhor governador. Bem, por autorização do presidente Júlio Garcia, que nos acompanha e por uma questão pontual de enfermidade não pôde estar presente, ele me pede que anuncie que, a partir de amanhã, a Assembleia Legislativa oferta a devolução de R$ 20 milhões para o Estado, para aplicação
exatamente nessa ação, ele vai procurar amanhã mesmo o secretário da Fazenda, que está aqui também nos acompanhando, né, governador Paulo Eli, tem esta notícia de fazer esse resgate, então, desses 20 milhões de reais que a Assembleia oferece, num esforço de também contribuir com as medidas que o governador sabiamente tem tomado hoje. É isso, governador. Obrigado, deputada. Obrigado à Assembleia Legislativa, ao deputado Júlio Garcia, ao nosso Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Comim, e o doutor Adircélio está nos pedindo a palavra também. Bom, retomando a questão que foi indagada sobre o apoio dos poderes, no que toca ao Tribunal de Contas, o apoio, além de ser institucional, aproximando o controle da gestão num momento crítico como esse, eu lembro que, historicamente, o Tribunal de Contas tem contribuído com o Executivo com repassos voluntários. No ano passado, nós repassamos 70 milhões de reais, e não seria num momento como esse que nós nos iríamos furtar de colaborar com o Executivo. Afinal de contas, o caixa é único, sabemos que as necessidades são da sociedade catarinense, e, diante disso, nós iremos repassar também de pronto 20 milhões de reais para o Executivo para fazer frente a essas demandas iniciais que não são baixas. A gente sabe, governador, que, além da preocupação principal com a saúde pública, nós teremos impacto negativo na economia do Estado, do país, e já é sentida no globo como um todo, né? E medidas de ajuste fiscal deverão ser tomadas, pelo menos nesse primeiro momento, e, a exemplo do que temos feito ao longo da nossa gestão, já iremos adotar medidas de contenção de gastos para fazer frente às dificuldades que teremos pela frente. Então, era isso. Muito obrigado. Obrigado, presidente Adircélio, Tribunal de Contas, pelo gesto. Dizer que são medidas importantes que os senhores tomam hoje aqui. Nós sabemos, muito bem colocado pelo presidente Adircélio, a gravidade dessa situação. A gente sabe que os prejuízos de Santa Catarina serão de monta muito superior. O que a gente faz hoje aqui é atenuar esse sofrimento e essas dificuldades que nós eventualmente venhamos a enfrentar. Os governadores, estamos discutindo direto aqui com um grupo de governadores também, propondo ao governo federal algumas medidas para auxílio aos estados. Essas medidas precisam acontecer, inclusive medidas até de suspensão. Um dos consensos que há dentro do grupo de governadores é a suspensão do pagamento das dívidas com a União, BNDES, Banco do Brasil, enfim, Caixa Econômica, para que a gente possa ter um tempo desse recurso que sai mês a mês do Caixa do Estado, que é o serviço da dívida, e que acaba, enfim, retirando recursos que poderiam ser utilizados. Se nós tivermos uma espécie de moratória, uma suspensão do pagamento por 6 meses ou 12 meses, esses recursos poderiam ser empregados diretamente nesse novo enfrentamento aí da saúde no coronavírus. Então, acredito que o governo federal também deve se sensibilizar com o apoio dos governadores, porque é um problema que todos nós enfrentaremos. Alguém fez pedido, Paulo? Mais 2 perguntas para a gente poder fazer os encaminhamentos e encerrar. Tá bem. Governador, o senhor citou justamente o grupo de governadores, e a minha pergunta ia nessa linha, porque hoje o presidente criticou os governadores, falou em histeria e falou que essas medidas seriam exageradas, prejudicando a economia. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre esse posicionamento. Bom, a nossa responsabilidade, junto com os representantes dos poderes aqui, fica restrita, obviamente, ao Estado de Santa Catarina. Eu também não comento falas do presidente da República, também não cabe a mim estar comentando, também não tenho esse detalhamento do que foi dito. O fato é que os governadores estão muito unidos para enfrentar esse problema, que é um problema que vai atingir o Brasil, não vai atingir só o Estado de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, o Paraná aqui do lado. É um problema que está na Argentina, está no Chile, no Uruguai, no Paraguai, e está aqui. Não adianta fechar essas fronteiras. O fechamento de fronteiras mitiga o contágio rápido, mas o vírus já está entre nós. Nós mesmos estamos dando conta de fazer a contaminação por conta exatamente de falta de medidas de mais rigor. Então, o nosso objetivo hoje aqui é o zelo que nós temos, cada um dos órgãos e poderes aqui representados, com a população catarinense, compromisso com o Estado brasileiro, e nós somos parceiros, os governadores também são parceiros do governo federal no que for preciso, e aguardamos também medidas importantes. Temos certeza que seremos atendidos pelo governo federal, pelo menos, se não em todas, mas em algumas medidas dessas que estão sendo
colocadas, que é o aumento dos recursos, inclusive à disposição dos estados. 14 milhões para nós é absolutamente insuficiente. Então, veja, se o governo federal, rapidamente aqui conversando com os poderes, a gente consegue 4 vezes esse valor, praticamente isso, 3 ou 4 vezes, a gente pode verificar que para um orçamento do tamanho do orçamento do Brasil, a gente precisa que os recursos estejam mais no Brasil, estejam mais nos estados e municípios do que no governo da União. Então, esse é o momento do governo federal se sensibilizar. São medidas excepcionais que têm que ser tomadas e medidas corajosas. E a gente aguarda exatamente esse desempenho, né? Eu tenho certeza que os nossos ministros brasileiros, juntamente com o presidente da República, estão sensibilizados, estão preocupados com esse momento que o Brasil passa. E cabe a nós tomarmos medidas importantes para mitigar o que a sociedade o prejuízo social que nós teremos, mas que de fato teremos, tanto na economia quanto nas atividades. O eventual prejuízo que se promove agora nesses 7 dias, entendemos, mitiga um prejuízo muito maior que poderia ser ocasionado em Santa Catarina se a medida não fosse tomada, inviabilizando saúde pública, inviabilizando os trabalhadores da iniciativa privada, acometidos de doença. Então, são atos de responsabilidade que nós anunciamos hoje aqui. Governador, pelo que vocês próprios anunciaram, né, os 7 casos confirmados até agora, ou foram de pessoas que vieram de outros países, ou tiveram contato com pessoas que vieram de outros países. Hoje à tarde, nós passamos boa parte da tarde no aeroporto de Florianópolis e o pessoal estava apreensivo lá, porque não tem equipe médica, não tem nenhuma abordagem, principalmente no desembarque de voos internacionais. A gente quer saber a preocupação do governo do estado com relação a essas pessoas que possivelmente trazem esse vírus também de outros países e que chegam até a capital. Essa primeira medida é uma medida local. Nós entendemos que essa interdição de voos, ela teria que ser uma medida tomada em conjunto também com o governo federal, uma articulação um pouco maior, porque nós temos aqui até voos internacionais, né? Então, a gente tem, não só com o governo nacional, o governo federal do Brasil, mas também na nossa relação bilateral com os países que têm ponte aérea com o Brasil. Então, é uma medida um pouco mais profunda. Nesse primeiro momento, a gente está restringindo o convívio em transporte coletivo, municipal e intermunicipal. Isso já vai diminuir o contágio da doença. E, por outro lado, deixa um recado muito claro para a população de que há alto risco daquelas populações mais vulneráveis se tiverem contato com o vírus. Então, esse movimento que nós fazemos hoje é um recado claro de que, se você não tem alguma absoluta necessidade, não saia de casa. E, por outro lado, em hipótese alguma, promova reunião de público. Então, essa é a ação para o dia de hoje. Nós estamos promovendo ações para 7 dias. É possível que daqui a 2, 3 dias, antes de findar os 7 dias, nós tenhamos novos anúncios, medidas mais restritivas, construindo a várias mãos, inclusive com o próprio governo federal. Bom, encerramos, agradecemos a participação do governador, demais representantes, a imprensa, e amanhã nós teremos a coletiva, então,